leitura do livro Fonte Viva. Procuremos com zelo. Procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Isso foi Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios. Um incentivo aos companheiros. E Emmanuel comenta assim: a ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade que um ensaio de humildade incipiente. A vida é um curso avançado de aprimoramento através do esforço e da luta, e se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação a pretexto de cooperar com o céu, porque o progresso é um comboio de todas as... é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo o que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. É imprescindível nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível. Cultura e santificação através do trabalho e da fraternidade constituem dever para todas as criaturas. Autoaperfeiçoamento é obrigação comum. Busquemos zelosos a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos, e tão logo estejamos integrados no esforço digno dentro da ação pessoal e incessante do bem, o alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Nós vamos orar e vamos contar com o auxílio de todos. Entretanto, enquanto nos preparamos, reflitamos na mensagem de Emmanuel. Todos nós vimos aqui nesta manhã, buscando paz, por vezes soluções, equilíbrio, harmonia. E a proposta de Paulo, esclarecida por Emmanuel, leva-nos à proposta de nós fazermos o nosso melhor pela nossa melhoria, para que sirvamos com qualidade. E nessa busca de melhoria, de conhecimento, até da doutrina espírita, para quem está a vir pela primeira vez, ou a iniciar, ou a dar os primeiros passos na doutrina, perceber que ela é muito voltada para a nossa melhoria particular, com o objetivo de servir. É nesse sentimento que vamos unir os nossos pensamentos. Vamos orar. Vamos colocar na nossa tela mental a figura excelsa do nosso divino amigo. É Jesus de Nazaré. É a luz que nos esclarece nas dúvidas, nas incertezas. É a Jesus, ou é em Jesus, nos seus exemplos, que encontramos o caminho para a nossa redenção, para o nosso fortalecimento. Então, Mestre amado, companheiro de todas as nossas horas, tanto fizestes por nós, para que despertássemos da nossa modorra, reencontrando-nos com a luz que todos temos cá dentro. Ajudaste-nos a descortinar, para que, olhando por esta nova fresta da vida, observássemos que o mundo é muito maior do que aquilo que vimos no primeiro momento.
A Tua presença, Jesus, em nossos corações tem transformado nossa existência. Vimos nesta manhã reforçar, através do diálogo amigo, da divisão de experiências, do esclarecimento espiritual, da prática da vida como um todo. Viemos fazer isto, Jesus, para compreender ainda mais a Tua mensagem em nossas vidas. Um dia compreenderemos a importância de viver esta vida no plano físico com todo o zelo e cuidado, com toda a atenção que merece. Mas voltando o nosso olhar, os nossos valores para a espiritualidade maior, estruturados no Espírito, abençoando a tarefa na terra. Por isso fica conosco, Jesus, porque é a nossa vontade sincera de que estejas aqui, abençoando-nos o encontro. E Tu nos disseste, é tão bom lembrar Tuas palavras, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Como é bom, Senhor, saber que estás conosco, direta, indiretamente, através de Teus mensageiros. É muito bom. Assim iniciamos este encontro, agradecidos pela oportunidade. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Sejam bem-vindos. É a primeira vez que vem a uma casa espírita? Para ver mais vezes. A senhora, é a primeira vez que vem? É? É a primeira vez? Ok. Não acendeu a luz. Pode acender aí, por favor. A Susana está aí? É. Não. Acender aqui, por favor. Obrigado. Porque a senhora estava a fazer menção e eu não via. Está bem? Então, mas é a primeira vez que vem a uma casa espírita? Então, olha, seja bem-vinda. No final estamos disponíveis se precisar de alguma ajuda. Está bem? Muito bem. E este é um estudo continuado. Agora, como é que a senhora se chama? Paula. Dona Paula, eu vou falar só com a senhora, está bem? Ninguém escuta. Está bom? Combinado? Amigos, comunidade? Dona Paula, nós vamos fazer aqui um estudo. Está bem? Como ele é um estudo continuado, ainda assim, se tiver alguma dúvida, por favor, esteja à vontade. Só para a Dona Paula. Está bem? Participem, estejam à vontade. Este é um momento fabuloso para nós, porque temos a oportunidade de falar sobre coisas da espiritualidade. Quem esteve aqui, levante a mão devagar, que é para não fazer muito ruído, para ter vizinhos a dormir. Quem é que esteve aqui semana passada? Ok, obrigado. Então, olha, para quem não esteve na semana passada, incluindo a Dona Paula, e o senhor também, nós estamos a estudar a perspectiva do ponto de vista terreno, como é que enxergamos o trabalho dos espíritos, o que é que os espíritos fazem, quais são as suas atividades, como é que eles nos olham e qual é a missão dos espíritos. É essa relação que estamos a estudar. Detalhe, lembram-se, para quem esteve semana passada é mais fácil, que a grande questão aqui é que nós não estamos a discutir ou a tentar convencer se há imortalidade da alma, se nós mantemos a nossa individualidade quando desencarnamos, quando o nosso corpo físico morre. Não estamos a discutir isto de forma alguma. Nós estamos num patamar um pouco mais à frente. Um pouco, não é muito. Que é saber o que fazem os espíritos. Não estamos aqui numa perspectiva de base. Já estamos a procurar saber o que eles fazem. Detalhe importante aqui é que nós já demos um passo. Ou seja, nós já estamos buscando essa ligação. Por que é importante que nós saibamos o que é que os espíritos fazem ou quais são as suas atividades? Eu vou dizer por que é importante. Alguém quer saber? Quer? Então eu vou dizer, está bem? É porque nós nos relacionamos com a espiritualidade constantemente, saibamos ou não. Ora, se eu souber com quem eu me relaciono, é sempre muito mais fácil lidar com os processos. Por vezes surgem coisas nas nossas vidas em que as dúvidas assaltam tanto que nós começamos a duvidar. E se nós nos apercebemos do que é a vivência na espiritualidade, nós vamos ter uma noção diferente dessa relação. Até
para aqueles que fazem promessas, que se relacionam com familiares que partiram, pedindo. Às vezes o que acontece? Faleceu a minha mãe, ou desencarnou, ou morreu, como quisermos, né? Então, o que é que eu faço? Minha mãe... Eu vou até falar num caso quase não, é concreto, mas eu não preciso dar grande esclarecimento. Então, desencarna um familiar nosso. E nós pensamos assim, olha, que Deus o tenha, que ele esteja em paz. É assim que nós pensamos normalmente, antes de conhecer a doutrina espírita. É um bom pensamento, que as pessoas que a gente ama estejam em paz. Não faz mal nenhum. Só que há um equívoco aí. Quando nós partimos, nós não ficamos em paz. Nós temos trabalho a realizar. Na nossa renovação, na relação com aqueles que até nos antecederam a vinda à Terra, ou seja, morreram antes de nós. Vamos nos reencontrar. Melhor ainda, vamos encontrar pessoas que nem entraram nesse processo reencarnatório ao mesmo tempo que nós, não sendo contemporâneos, e então nós vamos descobrir um mundo absolutamente diferente. Ora, então como é que eu vou olhar para o meu familiar que partiu? Como um anjinho? Com asas ou sem asas? Cada um tem os anjos como quiser, né? Como uma luzinha? Como alguém que eu falo e eu às vezes acredito que vejo ou que persinto? Não. Eu quando conversar com um familiar meu que partiu, conversarei de forma direta, como se a pessoa me estivesse a ouvir. E eu vou pedir para ela o quê? Vou pedir para que ela me ajude no meu trabalho? Gente, a pessoa que partiu, o nosso familiar, pode estar a precisar de ajuda médica do lado de lá. Essa é a parte em que, para quem não conhece a doutrina espírita, pensa assim, eu vou interná-los porque eles não estão bem. Eu peço não nos internem. Também porque este é um conhecimento em crescendo. Nós não vamos descobrir as relações nossas na lei de progresso sem entendermos a base. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, os seus atributos e por aí fora. E vamos aprender as partes de cima. Primeiro, compreender a base, que é Deus. Então é importante que nós conheçamos essa relação com a espiritualidade. Tendo primeira premissa, qual é? Nós somos espíritos. Todos nós que aqui estamos. Estamos a vestir temporariamente um corpo. Só isso. O que é que nos distingue dos espíritos? É o corpo. Acabei de falar. Muito bom, Carlos. Parabéns, né? Ela está cá. É isso. É o corpo. Só isso, gente. O resto é igual. Então, peraí. Como é que sente um espírito se ele for ofendido? Da mesma maneira que nós. Mas eu não me ofendo. Ótimo. Se a pessoa tiver o mesmo sentimento que nós, também não se ofende. Então, peraí. Então uns podem se ofender e outros não? Claro, são pessoas como nós. Tudo bem? Olha a relação como é fácil. Okay? Até aqui tudo bem? Então vamos estudar? Desculpa, eu faço sempre isso. Eu tiro o slide e depois peço para vocês pensarem nele, está bem? Eu sei que só foi colocado assim mesmo na última hora, no último momento. Mas João, Jesus, muitas crianças vestidas de diversas formas, representando diversas nacionalidades. E a frase que nos deve marcar a mente, sempre. Cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro. Olhar para uma criança não como uma projeção nossa, não como querendo que ela tenha os sucessos que eu não tive, que ela me represente nas redes sociais, que a criança seja um espelho meu. Tão comum hoje. Hoje, se calhar de tempos. Outrora as famílias até tinham os filhos, porque a própria relação parental muitas vezes era, são meus filhos, eu tenho que cuidar e por aí fora. Uma falha deles era nossa e andávamos assim. Hoje passamos a um patamar um pouco estranho, que é, mantemos o anterior, mas colocamos todas as nossas projeções neles. E vamos assistindo coisas difíceis. Então, se quisermos simplificar um processo educativo na base, ou seja, como é que eu vou me relacionar com os meus filhos ou com qualquer outra pessoa, vamos pensar sempre que os outros são espíritos, mas no processo educativo. Vamos gravar isso também? Cuidemos das crianças como quem acende claridades no futuro. Eu olho para a criança, é um espírito, a minha relação com ele vai fazer com que acendam-se claridades no futuro. Ok? Tudo bem? Ou não. Mas esse é o mote. Ok? Muito bem. O Livro dos Espíritos
capítulo 10, das ocupações e missões dos Espíritos. De quem é este livro? Dos Espíritos? Ok, obrigado. Está bem? Obrigado. O livro é dos Espíritos. Eu quero saber coisas sobre espiritualidade, eu vou perguntar para quem? Para os Espíritos. Eu vou perguntar para a cartomante, vou perguntar para o Casimiro, vou perguntar... Meu nome é Casimiro, já agora, para quem não sabe. Vou perguntar para quem? Vou perguntar para o Matias. Não, eu vou procurar o livro. Vamos perder a espiritualidade, não é isso? Eu vou procurar o livro. Depois, com as dúvidas, aí eu vou dizer assim, olha, diante disto eu não percebi esta correlação assim, sabe? Aí começamos os estudos em conjunto, para aprendermos, através de uma prática que se chama mediunidade. Não é que você vai aprender com a mediunidade, é que a mediunidade serve muitas vezes como testemunhos que nos esclarecem um pouco mais sobre o processo e validam muito do que está no livro dos Espíritos. É obrigatório mediunidade? Não. O livro é absolutamente racional, ele é independente em si mesmo, e, portanto, se eu quiser saber coisas da espiritualidade, eu vou buscar aonde? Certeza, Paulo? Livro dos Espíritos? É? Que maravilha. Vou para casa, ok? Muito bem. Então, nós começamos com perguntas e respostas e nós já íamos na 570. Olha só o que a gente já estudou só na semana passada, ok? Tudo bem? E eu fiz uma espécie de premonição que disse, eu gostaria muito de continuar, né? Portanto, vamos continuar. Está bem? Então, vamos lá. Os Espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Ou seja, quando estamos na espiritualidade, ou quando vimos encarnar, nós temos processos de tarefas, obrigações a fazer. Agora é que a gente vai começar aqui a fase do internamento. Então, se tem desígnios é porque há uma organização. Se há uma organização, há hierarquia. Se há hierarquia e há uma organização, tem que haver meios. Então, peraí, isso aqui começa a ficar numa transformação com um tecido muito elaborado. Aí é que entra aquela questão, descansar em paz. Não vamos descansar em paz. Peraí, não se assustem. Para quem se assusta com descansar em paz, eu não estou dizendo que vai ser um tormento. O descanso é que não faz bem ao nosso espírito. Quem tiver dúvidas sobre isso, ao nosso espírito, a nós enquanto espírito, imagine o seguinte. Imagina que a gente está naquele conforto, diz, não, vou descansar em paz, que eu já não aguento essa refrega. Eu, quando morrer, eu quero mesmo descansar em paz. Então, vamos dar aqui uma imagem. Imagine o seguinte. Deus até considera, lá quem tiver as chaves da porta, considera que nós somos anjos luminosos. E fazem assim. Você fica bem assim, um pouquinho mais afanadinho, com umas asinhas, vai ficar lindo. Né? Porque vai descansar em paz. Olha, vai aproveitar. Tu não sabes, mas vais aprender de uma hora para outra e vais começar a tocar água. Ok? Vamos lá? Então, assim, afanadinhos, né? Afanadinho gordinho, né? Igual que se diz, né? Afanadinho gordinho. Assim, afanadinho, gentil, né? Afanadinho, até dá vontade de ser, né? Então, com umas asinhas a tocar harpa, né? Estou lá, 10 minutos, 15 minutos a tocar harpa. Estou descansando, não estou? Estou. Meia hora, uma hora, 10 horas a tocar harpa. Ok? Um dia inteiro a tocar harpa. Um dia, gente, eu estou no primeiro dia, né? Agora para a eternidade, descansem na paz, na casa do Senhor, a tocar harpa. Pô, eu encosto a harpa, continua a ser quem sou, mas vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Ou seja, vai doer as costas, gente, quando a gente fica sem nada, vai fazer não doer as costas? Então não façam isso, esqueçam essa questão de descanse em paz. Pode ser um descanse em paz para recuperar e trabalhar, não é um descanse em paz eternamente. Tudo bem? Então, há organização, há trabalho e pergunta. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhes compete executar? Isto é, Allan Kardec, lembre-se. Se estiver em itálico, é Allan Kardec, o codificador, o que faz o código dentro da doutrina espírita, ou do livro dos espíritos. E ele faz esta pergunta para o espírito através do exercício da mediunidade. Ou seja, o espírito está a se comunicar através do médium. E responde assim, não. Muitos há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Espera aí. Então há espíritos que não sabem o que têm que fazer e outros que sabem? Estranho, não? O que é que vos parece? Estejam à vontade. Gosto da resposta, interessante. E depois? Depende da evolução de cada um. Depende da evolução de cada um? Muito bem.
Isto acontece na Terra? Nós somos espíritos, não somos? Uns sabem perfeitamente o que tem que fazer. E outros de nós andamos o quê? Uma fala. Adormecidos. Não é? É o que acontece. Andamos. Depois, quando chega lá nos... Vou adiantar aqui para vocês, 5 minutos. Chega lá nos 92 anos. Meu Deus, o que é que eu vim fazer na Terra? Já foi. Há sempre tempo, não é? Tempo que sobrar, ok? Então, passamos adormecidos. Então, nós, como espíritos encarnados, também temos isto. Ou seja, sabemos ou não o que devemos fazer. Na espiritualidade é igual. Então, peraí. Eu acabei de dizer há pouco que se eu orar por um familiar meu que partiu para a espiritualidade, que morreu, seja como for, ele está na espiritualidade. Eu vou começar a pedir coisas. Que resposta é que eu vou obter? Depende, a palavra mágica, depende do estado do espírito, depende do estado dele. Ele pode dizer assim: Casimiro, vou te auxiliar. Você tem feito um bom trabalho, eu vou te ajudar a que você fique melhor, assim, assim, assim. Ou então, ele pode dizer assim: ok, você está a pedir, então você não faz. Então, olha, eu vou fazer outra coisa. Ou ele pode dizer assim: você está a pedir o quê? Eu não percebo nada do que você me diz. Eu nem sei se estou vivo, eu não percebo nada. Eu falo contigo, você não me escuta. Outro patamar. Outro está doente. Está num ambulatório médico a receber auxílio pelos males que causou a si próprio, pela sua condução mental. Está a receber auxílio para se reequilibrar. E eu falo com ele, ele não escuta. Percebe a ideia? E qual é o nosso comportamento? Eu vou falar e vou pedir? Não é necessário. Eu, quando estou a pedir uma coisa, eu devo primeiro fazê-la. Eu quero ganhar... Eu sei que vocês não querem. Quero ganhar na loteria. Eu vou pedir para o Espírito para eu ganhar na loteria? Não. Primeiro jogo. Depois logo se vê. Não é? Percebe a ideia? Eu faço a minha parte. E se eu estiver a fazer coisas boas, eu vou ser secundado e apoiado por espíritos bons. Se eu quiser fazer coisas ruins, vou ser secundado por espíritos ruins também. Simples. Ok? Normal. Até aqui tudo bem? Ok? Fantástico, não é? Agora acordem um bocadinho e pensem. Estamos a falar da espiritualidade como quem trata do gato lá. Com todo o respeito, facto. Mas é verdade. É assim, simples. Então eu não tenho que, para falar com o Espírito, lançar uma coisa atrás das costas, na água corrente, do riacho não sei das quantas, na esquina. Não. Para comunicar basta tornar comum. Falar. Pensar até. Okay? Eu preciso de intermediários para falar com um familiar meu, para transmitir uma mensagem de afeto, de respeito, até um pedido de perdão. Eu preciso do intermediário? Não. De todo. Seria um absurdo. Para falar com Deus, eu tivesse que pagar alguém para ser meu intermediário. Conversem com o vosso pai. Com a vossa mãe. Bom, acaso seja difícil, a relação difícil, né? Mas conversem. É preciso um intermediário? Eu sei que alguns dirão, às vezes é preciso. Né? Mas não é. Então, com Deus a relação é direta. É completamente direta. Então, falar com espíritos, é preciso perceber que alguns sabem, outros não sabem. A pergunta de Allan Kardec é: eles sabem qual é o seu papel na organização? Uns sim, outros não. Tudo bem? Reparem que acima da pergunta ou da resposta são as ilações que nós tiramos na nossa relação com a espiritualidade que importa. Eu sei isto. Ah, lindo. E agora? Eu vou chegar lá fora e vou me irritar com alguém, pensar de forma terrena e imediata, porque uma coisa pequenina me incomodou, ou eu vou pensar que estou a lidar com o espírito e eu preciso ser uma pessoa melhor na relação, ter mais maturidade e compreender que o outro também é um espírito. Ele até pode estar certo. Eu estou a ver de um ponto de vista que eu acho que ele está errado. Tudo começa a mudar, porque eu percebo que há espiritualidade, que há um processo de evolução, então tudo muda. Não é só a pergunta e a resposta que nos interessa. São as consequências morais de saber isto. Amigos mudantes? Ninguém se aborrece? Principalmente você, Paulo. Não se aborrece? Não? Ok, então lá. Só os espíritos elevados desempenham missões? Acho interessante isto. A primeira coisa, Allan Kardec vai falar isto um pouco mais à frente. Mas vamos ter a noção, primeiro, as palavras que utilizamos quando estamos a tratar destas coisas, convém que tenham o mesmo sentido. Está bem? No primeiro momento, o Espírito fala em missões
como nós falamos de tarefas. Ok? E Allan Kardec vai questionar, eu estou a dizer isto agora, porque o pensamento já fica preparado, vai perguntar, mas missão é uma coisa que nós entendemos como algo grande, não? A missão geral, né? Então as respostas daqui ainda estão na perspectiva inicial, que é missão, que é uma tarefa. Tudo bem? Ok? E é curioso, porque nós sentimos isso. Se eu disser assim, Sara, tu tens uma missão. Nossa, Sara, sou eu que estou a tratar disto, talvez vocês não se incomodem. Sara, você tem uma missão, os olhos brilham. Uau, eu tenho uma coisa grande. Sim, mas eu estou a dizer que você tem uma missão, que é cuidar de um familiar assim, assim, assado. É uma tarefa que nós podemos chamar de missão. Ambas são extremamente importantes no campo da vida de cada um. Ok? É muito importante que eu auxilie esta pessoa nesta encarnação. É a minha missão. Então é aquela missão. Não, é a minha missão. É a minha tarefa. Percebe a ideia? Tudo bem? Se eu não cumprir a tarefa pequena, também não vou fazer missão nenhuma. Não vou ser chamado para nada, ok? Então, só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Okay? Quem manda a missiva, né, ou manda o telegrama para fazer a entrega, é um general. Tem uma responsabilidade. Mas se o tarefeiro não fizer o seu trabalho, não vai funcionar. Todos nós aqui ainda somos quase todos na época dos telegramas, não? Não, o Matias não. O Matias é muito novo. Ou é antes do telegrama? É antes do telegrama. Eu ia falar para você, eu sou bem antes. Bem antes do telegrama. Olha, isto querem se divertir, é uma coisa fabulosa. Imaginar isto. Outrora, e eu já recebi telegramas muito importantes que me ajudaram a fazer referências estruturantes na doutrina espírita. Okay? Um dia conto-vos a história. Muito interessante. Para mim, né, pelo menos. Então o que acontece? Eu mando um telegrama para uma pessoa que está lá no interior do Brasil, lá não tem, não digo hoje, né? Agora os telemóveis chegam todo lá. E tem que sair uma pessoa de um posto de correio, andar 20, 30, 40, 50 quilómetros no meio das terras, sem caminhos ainda preparados, para entregar um telegrama. Quem enviou o telegrama? Foi alguém para dar uma orientação ou dar uma notícia. Tinha essa tarefa para realizar. Se a pessoa que vai entregar o telegrama não fizer o seu trabalho, a coisa não acontece. Então o general pode, sim senhor, na sua grandiosidade, vamos lá, da sua grande responsabilidade, enviar. Mas se não tiver o estafeta, não funciona. Ok? Então todos temos missões. Cada um no seu nível. Tudo bem? Mas eu não vou cumprir a minha, porque eu acho a minha muito pequenina. Aí acha que alguém, se nós não cumprirmos a tarefa pequenina, vai nos dar a tarefa grande? Não. Ok? Simples, não é? Uhum. Há uma imagem no livro... falha o nome? Jesus no Lar. Em que fala de um boticário que vai levar medicamentos às aldeias, e ele tem um burrinho. E o burrinho é muito importante. Ele não faz o medicamento. Mas se ele não transporta, se ele se torna relutante, atrapalha o trabalho de auxílio àqueles que estão doentes. Então, mesmo que a nossa tarefa seja o do burrinho, simples, façamos-la com gosto. Porque se as pessoas se curam do outro lado, se o boticário consegue fazer o seu trabalho, é a força ou a custa de todo um conjunto. Então façamos a nossa parte e fiquemos felizes com aquilo que fazemos. Okay? Se queremos voos mais altos, pratiquemos aquilo que estamos a fazer bem. Jesus também nos disse, né? A quem mais tem, mais lhe será dado. Okay? E a gente pensa, que absurdo, não é? Não. Quem mais investir em si próprio vai ter mais. E portanto também vai receber mais, para fazer mais. É simples, não tem segredo nenhum. Não é? Ok? Então. Só uma opinião aí. Reclamação não, não é? Não. Hostilidades. Também não? Então diz. Não, é que a missão, ela não tem tamanho, né? Então, eu li um livro que as tendências de famílias e heranças
são mais bem administradas quando os pais colocam os filhos nas pequenas tarefas. Nas redes de supermercados, pelo menos, ele, em vez de colocar o filho como gerente, coloca lá como balconista, como empacotador. Então, essa é a importância. Então, até discuti com você outro dia sobre as lixeiras perto de casa, né? Então, eu fecho a minha lixeira, eu fecho. Quando eu vou virar, eu dou a minha seta. Ah, mas ninguém dá. Seta é o pisca, tá bem? Seta é no Brasil, aqui é pisca. Você der o meu pisca, o de trás vê, der, o outro der, é o que vai acontecer na questão aí do carteiro, do general. Um dia o general também foi um menino de, talvez, um office boy, um porteiro, alguma coisa. E para você conhecer o todo, tem que começar pelo mínimo. Né? E isso exige humildade. Humildade. Tá bem? Essa é a chave da coisa. Quando eu me revolto, eu acho que eu merecia mais, e digo assim, não, Deus deve ter se enganado no projeto, porque isso não era para mim, isso era para outro. Falta humildade. Okay? Eu sei que às vezes nós estamos a passar por algumas dificuldades, ou temos anseios de que as coisas sejam diferentes, mas tudo está certo no lugar certo, por mais que nos custe. Okay? Ah, mas eu não fiz para que acontecesse assim, posso não ter feito hoje. E por vezes eu não estou a ver o todo, eu só estou a ver o meu ponto de vista. Então a humildade é muito importante para que nos pacifiquemos e as coisas, não é que elas se resolvam por si só, mas serão resolvidas primeiro da nossa parte e depois, no seu todo, entregamos na mão de Deus. Porque eu não vou gerir a vida dos outros, vou gerir a minha, emocionalmente falando. Tá bem? Então, a humildade é a chave para isto. Ok? Ou seja, a missão é, naquela medida, façamos-la da melhor maneira. Ok? Então, lembra essa pergunta. Só os espíritos elevados desempenham missões? Eu vou fazer aqui um parênteses. Né? Semana passada eu fiz muitos. Né? Vou fazer só, ver se faço poucos. Um parênteses. Eu quero, dentro desta perspectiva, só os espíritos elevados desempenham missões. A minha missão é pequenina. Eu vou realizá-la com todo o fervor. É este papel que me compete. Quando eu fizer esse esforço simples, tudo fica mais leve. Eu não estou pensando no que o outro deveria ter feito. Eu já não vou estar preocupado se a coisa vai funcionar lá no final. Eu vou fazer a minha parte. Aí, pacificado e tranquilo, eu começo a pensar no todo. Por quê? Porque eu estou com a minha consciência liberta porque fiz o que deveria ter feito. Ou faço o que devo fazer. Aí, já não há ruídos. Já não há minha consciência cobrar-me o que eu deveria ter feito. Ou aquilo que eu não estou a fazer. Não, estou em paz. Estando em paz, eu fecho os olhos e vejo o problema de forma mais ampla. E é aí que eu me preparo para fazer algo mais. Então façamos a nossa parte. Simples, de forma tranquila. E todo o resto se acrescentará. Não tenhamos dúvidas disso. Está bem? Ok? Alguma questão? Não? Já? Ok? E era mais uma, né? Tem aqui uma ajuda do Batista. Muito bem. A missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Ih! Oh, meu Deus! Palavrinha mágica. Qual é a palavrinha mágica? Depende. Depende do que, já agora? Da capacidade de cada um. A experiência que já passou. Exato. A capacidade. É isso. Ou seja, Livre-arbítrio. livre-arbítrio? Ok. É engraçado o livre-arbítrio. É uma coisa muito boa, muito excelente. Porque o nosso livre-arbítrio ele se amplia de acordo com a estrutura de conhecimento que temos. Nós pensamos, toda a gente tem livre-arbítrio. Tem. Só que um livre-arbítrio, ele é um domínio. Por exemplo, se eu fizer o que o mundo quer que eu faça, e eu nem me apercebo, eu não estou usando o meu livre-arbítrio. Eu estou fazendo o que os outros querem que eu faça. Né? Então, eu volto aqui. A missão do espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Vontade, livre-arbítrio bastante consciente. Ou seja, eu sei o que devo fazer. Isso é interessante. Okay? Obrigado. Então, ele a pede, o espírito, e ditoso se considera se obtém. Olha, eu peço esta missão, eu peço essa tarefa. Né? Olha que bom, já me permitiram fazer. Por quê? Porque já estou preparado. Bom, não é? Alguém fica aborrecido quando pede alguma coisa e ela vem? Enganei. Há pessoas que dizem assim, eu queria que tudo acabasse hoje. Aí vem uma notícia, olha, tem aí uma doença. Eu não queria nada disso. Então, cuidado com o que a gente diz, porque pode acontecer. E tem vários que pedem para se livrar da sogra, né? Não, isso não. Isso não é bom. Tá? Então,
ele a pede e de todos se considera, se obtém. Então reparem, nós estamos a falar de espíritos, estamos a falar de pessoas como nós. Nós quando pedimos alguma coisa, estejamos encarnados ou desencarnados, esperamos, desde que pensamos com maturidade, alcançar um objetivo. Ok? Tudo bem? E ele complementa a pergunta, mas pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Ou seja, eu peço uma coisa, se todos pedirem, ok? Vamos lá. Sim, é frequente apresentarem-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos, ou aceitos, como quiser. Ok? Simples. Eu peço fazer uma coisa, dá ou não dá. Onde é que está aqui o detalhe? Eu volto à primeira pergunta. A ilação. Há uma organização. Okay? Há uma organização espiritual. A minha relação com a espiritualidade deve ter essa noção. Eu vou voltar mesmo à anterior. Às vezes nós pensamos nos espíritos como uns lençóis esvoaçantes, uma coisa assim meio disforme, um espírito. E outros dizem, ai, não me fala em espírito, pelo amor de Deus, até lá frio. Gente, eu sou um espírito, parem com isso. O medo nunca resolve nada. A consciência faz-nos perder o medo. Por quê? Medo é ausência de inteligência. Não é inteligência cognitiva. É inteligência, conjunto de conhecimentos. Conforme eu conheço, o medo desaparece. Eu tenho certeza da resposta que vou ouvir. Alguém aqui tem medo da morte? Não. Eu sabia. Estou a brincar, gente. Essa é uma pergunta no tempo. Eu vou dizer qual é a minha resposta, tá bem? Se vos ajudar em alguma coisa. Eu não tenho medo nenhum da morte. Nenhum mesmo, sério. Tenho um imenso respeito. E não é uma fuga. É só uma lucidez. Por quê? Primeiro, morte não dói. Segundo, como é que eu desperto do lado de lá? Passado muitos anos? Não, é na hora. E como é que eu chego do lado de lá? Exatamente como estou agora. Exatamente. Casimiro, então eu estou cheio de problemas. Eu pensei em tirar a própria vida porque isto ia resolver os problemas. Não. Primeiro, vai manter os mesmos problemas. Pior ainda, o drama emocional fica acrescido do peso da consciência de ter fugido de um compromisso, mesmo na dor, que eu mesmo assumi no passado. Eu vou enfrentar este processo e vou vencê-lo. Eu fujo, então eu chego. Atenção, eu estou aqui encarnado, tá bem? Aqui estou desencarnado. Ok? Eu chego aqui, ainda por cima, com todo o drama, que não está resolvido, e com um ferimento, com algum envenenamento, seja com o que for, e uma consciência altamente pesada, comprometida. Ah, então eu passei a ser a pior pessoa do mundo. Não, eu continuo a ser filho de quem? De Deus. Ok? Eu aumentei, foi os meus problemas. Então Deus me ama? Mas, gente, que bom. Então eu não tenho que falar mal dos suicidas e dizer que não podem ter estas bênçãos ou aquelas outras? Claro que não, são irmãos como nós. Cometeram foi um erro. Algum de nós que comete erro? Não, eu sei que não. Ah, é assim. Agora eu posso dizer, olha, toda a gente levantou a mão, não é verdade? Tá? É só ler para ficar na gravação. É que eu leio pensamentos. É facto, gente. Nós, quando olhamos para as coisas do mundo, pensemos que qualquer um de nós pode cair nas mesmas armadilhas do raciocínio, do entendimento. Agora, nós como espíritas, o suicídio, por exemplo, tem lugar na nossa mente ou na nossa opção? Aí eu digo com toda a... não tem. Ah, então se eu pensar em suicídio, o que é que eu vou fazer? Não. Esse pensamento, não. É isso que eu vou fazer? Não. Veio o pensamento de suicídio, eu vou dizer, eu estou pensando no suicídio. Deixa cá ver, por que eu estou pensando nisso? Por isso. Ah, não faz sentido nenhum. Ok. Ocupa a mente o quê? Com o que vou fazer para resolver os problemas. Ah, eu não estou a ver saída. Oro. Peço auxílio. E as coisas acontecem porque eu me coloco no caminho para que aconteçam. Então o que é que eu faço? O suicídio não é opção, porque aumenta o problema. Reparem que é interessante, porque nós acabamos de dizer, minutos antes, de que a vida continua tal qual era. Né? Ou seja, eu continuo a ser quem sou. Primeiro pensamento das pessoas, se ficarem pela primeira parte, você, bom, se a vida continua, eu se cometer um suicídio, eu resolvo os meus problemas do lado de lá. Não, vai ter que voltar. Só que ao voltar para resolver os mesmos problemas num tempo diferente, não serão factualmente aqueles, mas serão semelhantes, os problemas primeiro serão maiores. Por quê? Porque eu estou mais fragilizado, portanto eu coloco num ponto inferior. E ainda por cima eu vou ter os danos que causei a mim mesmo no próprio corpo espiritual, este é outro patamar que não falamos hoje, mas é do estudo, vou ter os danos em mim mesmo. Portanto, eu vou ter uma prova ainda mais difícil a seguir. Ok? Tudo bem? Amigos mudantes? Certeza? Ok? Mas a gente volta com a mesma missão que veio, ou ela
se altera? Depende, é a palavra. Depende. Eu posso ter até um atenuante no processo em que os próprios benfeitores dizem assim, olha, ainda não estás em condições de... Esta prova você ainda não está preparado para ela. Vamos colocar aqui umas tarefas menores e por aí fora. 2 ou 3 ou 4 encarnações a seguir, você vai querer resolver o problema. Está na tua consciência o erro cometido para com terceiros. Não é que nós encarnemos para pagar dívidas. Esqueçam isso. Ninguém encarna para pagar dívidas ou para sofrer. Nós reencarnamos para evoluir, progredir. Exatamente. Agora, como é que eu vou progredir sabendo que eu prejudiquei lá no passado pessoas e que eu ainda não retifiquei o processo? Mudando de atitude. Mudando de atitudes e trabalhando para salvaguardar a vida de tantos quantos eu tenha prejudicado no passado. Por exemplo, eu fiz um mal à Nina. A Nina me perdoou e foi embora, está tranquilíssima, livre. Mas eu fico com aquele peso na consciência. Na encarnação seguinte eu vou ajudar a Nina? Não vou não, porque a Nina está livre, não precisa disso. Eu vou ajudar outra pessoa, ou outra família, ou seja o que for, a que não cometa ou o mesmo erro, ou que tenhamos a oportunidade de aliviar as dores por problemas semelhantes. Ou seja, eu aprendo com o processo. A reencarnação é um processo reeducativo, não é punitivo. Tá bem? Agora, entrando no depende, para não fugir daqui do tema, é que alguns de nós temos lucidez para e outros não. Então, repetir ou não a missão que estava destinada e que falhamos depende do nosso projeto. Ok? Sim. Então, quem comete um suicídio tem essa lucidez, tem essa... Não. Desculpa, termina a pergunta. É que eu, como leio o pensamento, eu estava a ver... A capacidade de refletir as faculdades mentais para saber que não pode fazer, não deve fazer. Ok. Perceberam a pergunta? Ou seja, a pessoa se suicida, não é? Mas ela sabe estas coisas? Não sabe. Quer dizer, se souber é pior, não é? Porque a consciência então diz, eu sabia, ainda temos esta, não é? Há irmãos nossos que, ao cometerem o suicídio, o que acontece? Primeiro estão a ver de um ponto de vista meramente terreno. Racionalmente, atenção, não cortem isto que eu vou dizer, não estratifiquem isto, é tudo no seu conjunto. Uma pessoa que só pense o seguinte, a vida é só matéria, o resto não existe. Eu tenho um problema, eu corto a vida, corto o problema. É um raciocínio. Eu não vou dizer que essa pessoa, no seu raciocínio, está errada. O que eu vou dizer, e sei, e isto é um conhecimento, não é uma teoria, para nós, que já conhecemos essas coisas, eu sei que ela cometeu um erro, porque ela viu de um ponto de vista estreito, ela não alargou. Portanto, e vai sofrer o quê? As consequências do seu ato de só ter visto de um ponto de vista. Vai. Só com o atenuante. Eu não sabia. Eu errei, eu não sabia, eu não fazia a menor ideia. Quantos espíritos desencarnam, mas eu posso dizer que é a grande esmagadora maioria, mesmo que não seja pelo suicídio, quando chegam na espiritualidade, oh meu Deus, eu pensei que era tudo lá que eu deveria ter investido. Investi em casas, carros, títulos, férias, e não investi no espírito. Eu até, como está no livro dos Espíritos, ergui as plantas do meu pomar, coloquei tudo aprumadinho, as minhas plantas a darem frutos. E os meus filhos, não procurei ajustar o seu caráter. Ou seja, eu começo a pensar. Né? Percebe a ideia? Agora, se for num suicídio, esse atenuante de não conhecer também existe. Okay? Agora, não vai sofrer as consequências. Vai, cometeu um erro contra si próprio. Mas como nas próprias leis terrenas, nós temos os atenuantes que dizem que aquela pessoa fez com dolo. Ela sabia que ia continuar, foi orgulhosa, foi egoísta, ela fez aquilo de caso pensado. E, portanto, tem as consequências. Natural. Né? Agora, por isso é que é importante respeitar, orar por, amar as pessoas que suicidaram. Por quê? Porque estavam doentes do seu pensamento, do seu entendimento. Há coisas que aí a gente tem que tomar cuidado com o romantismo, que é... um familiar meu desencarnou. Meu Deus, eu amo tanto essa pessoa. Se for agora, eu vou ficar tão feliz, porque eu sei que ela está viva, eu vou me encontrar com ela. Qual é o problema? E vou dizer claramente. Então, um desencarna de forma natural, vai para um patamar. Outro desencarna pelo suicídio, mesmo com a maior boa vontade. Falhou com a sua missão para consigo própria. Foi profundamente egoísta, sem se aperceber. Gravem isto. Por quê? Porque à volta há muitas pessoas que nos amam. E um ato que cometamos contra nós, nós pensamos, só afeta a nós. Não, afeta toda a gente ao lado. Então eu cometo um grande mal.
Ora, eu não vou ser premiado estando junto com a pessoa com quem eu quis me aproximar. É ao contrário, eu afasto-me. Percebem a ideia? Então, o raciocínio do entendimento da nossa relação com a espiritualidade, compreender a espiritualidade, é o antídoto para o suicídio. Alguém pode conhecer, mas eu garanto-vos, em poucos anos de doutrina espírita, pessoal novinho ainda, em poucos anos de doutrina espírita, eu não conheço um espírita que se tenha suicidado. Um. Conheço muitos que falham. Né? Nós falhamos também muitas vezes. Uns mais graves, outros menos. Somos espíritos. Somos espíritos, espíritas. Estamos a melhorar. Agora, suicidar-se, não, porque não é verdadeiramente uma opção. A não ser que estivesse com esquizofrenia, uma doença muito profunda, que conhecendo a doutrina espírita não teve tempo de estruturar-se nela. Pode acontecer. Eu não conheço. Mas isso acho que pode acontecer. Ainda assim merece o quê? O nosso apoio no processo de reabilitação. Está bem? Eu sei que eu fui um pouquinho mais longe, mas ficou claro? Sim? Então, nestas missões, nem todos são aceitos. Esta organização existe. Ih, para onde é que eu fui, né? Então, 573. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Agora somos nós. Ok? Gente, eu tenho uma coisa para vos dizer. Foi um insight. Ok? Sejamos benfeitores. Está aí uma proposta. Eu oro muito para os benfeitores nos ajudarem, que eles venham fazer isto, aquilo. Gente, se as missões podem ser escolhidas como estava ali, são atribuídas ou não, eu quero ser um benfeitor. Eu quero. Gente, eu estou sentindo que alguns não agarraram a ideia. Nós queremos ser benfeitores. Eu vivo um problema de solidão. Eu vivo um problema de saúde. Eu vivo um problema econômico. Eu vivo um problema, mas os problemas estão ali, eu estou aqui. Eu vou resolvê-los ou não? Mas é emocional, está cá dentro. Então, lembre-se, não há vazios. Não há vazios. Não seja vaidoso. Esqueça. Esqueça. Ninguém deixa de ser alguma coisa. Passa a ser outra. Seja o quê? Humilde, né? Se for ser humilde. E humilde não é parecer o que não somos. É compreender a relação com o próximo de forma igual. Este é um tema que ainda dá bastante pano para manga. Então, eu passo a ter uma relação com a vida completamente diferente. Lucidez, né? Então, em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Eu estou a pular aqui porque a ideia fugiu. Porque qual era a principal que eu vos tinha dito? Sejamos? Para ver se vocês agarraram. Sejamos nós os benfeitores. Está bem? Combinado? Sim? Vai ser um benfeitor? Já sou. É um benfeitor ou está à espera dos benfeitores? Já sou. Alguém está à espera dos benfeitores? A melhor maneira de esperar por eles é estar em sintonia com eles. Então é fazer cá dentro. Está bem? Ou seja, façamos o que temos que fazer e a sintonia está feita. Eu peço desculpas pela saída, mas eu estou de volta. Está bem? Ok? Tudo bem? Sejamos nós os benfeitores. Dá-nos uma força imensa enquanto espíritos. Se eu estiver em espera que o mundo me acolha e por aí afora, eu estou em baixo. Eu vou ter momentos desses? Vou. Mas rapidamente eu vou pensar, qual é a minha missão na Terra? Aquela pergunta, eu não sei. Gente, faça. Ponha-se a caminho. Está lá a nossa missão, andar e fazer o nosso melhor. Está bem? Não nos deixemos acomodar. Está bem? A dor existe? Sim. Mas eu sou mais forte do que ela, porque senão eu não a teria. Deus não dá... Deus dá o fio conforme o cobertor. Ok? Tudo bem? Todos nós podemos. Então, a missão dos espíritos encarnados, nós enquanto encarnados, é instruir os homens. Nós enquanto encarnados, quando vimos com essa missão, né? Okay? É instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Então, peraí. No meu trabalho, por isso que coloca a questão material ali. Então, no meu trabalho, eu posso estar a cumprir a minha missão? Posso! Principalmente quando eu estou no meu trabalho e chuto as coisas, não serve para nada.
né? O patrão não faz, se ele não paga isso, eu também já não... Essa é a nossa missão, não é? Não, não é? André Luiz diz, tem uma frase fabulosa. Está no livro Sinal Verde, para quem quiser. Eu vou tentar fazer ipsi verbis, não garanto, está bem? É certo que todo o trabalho deve ser remunerado. Quem recebe deve trabalhar. A questão não é, se receber 10, trabalha para 10. Não, quem recebe, trabalha. Percebe a lógica? Eu faço com gosto. Eu vou me repetir. Então está um indivíduo em cima do edifício e pergunta-lhe, ele está lá a trabalhar, a construir o prédio, o que estás a fazer? Estou por aqui este tijolo, esta massazinha, mas já não aguento mais esse trabalho, é sempre a mesma coisa. Já vi os andares que está feito. Okay? Este é um trabalho. Aí tem outro, que está a fazer exatamente a mesma coisa. Tijolo, cimentinho, e pergunta, o que é que estás a fazer? Olha a volta, estou a ajudar a construir esta cidade. O processo é o mesmo. O entendimento e a saúde espiritual está no indivíduo. Ele liberta-se ou não. Pode ficar preso a um tijolo, como pode estar a ver mais à frente. Então, esse está bem. Okay? Como é que eu quero estar diante dos compromissos que assumi? Bem, pensar, bom, vou usar o mais tradicional. Eu tenho um filho problema. Não, eu tenho um filho oportunidade. Não imagina a desgraça que é o marido que eu tenho. Eu vou pular esse tema, está bem? Porque eu sou parte interessada no assunto. Está bem? Não, é sempre oportunidade. Já agora eu vou brincar, agora é outro parênteses. Por que a gente se casa? Porque ama, não é? Nós casamos. Pode ser um pouquinho duro. Nós casamos para limar arestas. Como é que eu chego a esta conclusão? Fácil. É perguntado no Livro dos Espíritos. E se a instituição casamento fosse abolida? Recrudescimento do egoísmo. Aumenta o egoísmo. Por quê? Porque eu vou viver sozinho com os meus defeitos. Quem é que vai corrigi-los? Ninguém. A não ser que eu olhe para as consequências. Agora, se eu caso com alguém, os meus defeitos ficam visíveis. No início é tudo passarinho, né? Azul, lindo. Né? Eu vou brincar, né? Até os morcegos parecem andorinhas, né? Desajeitar é andorinha desajeitada. Não, é um morcego, tá? Eu gosto muito de morcego. Então eu olho para isto e percebo, bom, isto não está bem, então eu preciso ajustar esta aresta. Então eu me melhoro, o outro se melhora. Aonde é que está o drama? É quando eu não me quero melhorar. Okay? Aí o que acontece? Aí não há casamento. Porque a instituição casamento é para nós nos melhorarmos. Quando um não quer, dois não fazem. E aí a instituição casamento começa a ter problemas. Então eu vou eliminar o casamento? Atenção, não estou a dizer para vocês separarem e juntarem, nada disso. Estou a falar da instituição casamento, por amor de Deus. O que é que eu vou fazer? Vou perceber... Trabalhar a relação. Exatamente. E a minha forma de estar em primeiro lugar. Ok? Mas a relação tem que ser trabalhada. Ok? Tudo bem? Isso foi só um parênteses, tá bom? Não vão pagar nada por isso. Está aqui tudo bem? Por isso é que ele fala ali materiais. Muitos de nós, espíritas, né? Por meios diretos e materiais. Né? Uma vez Divaldo Franco, em Viseu, disse assim, o espírita, quando põe a mão no bolso, tem sempre um caranguejo. Né? Material? Não. Okay? Não é verdade. Todas as missões importam. Então como é que nós podemos chegar em casa, né, e nos alimentarmos de forma coerente, pelo menos aquilo que deveria ser, né? Como é que nós fazemos isto? Nós vamos ao nosso terreno, pegamos as plantinhas todas, não é? É isso que a gente faz, né? Ou a gente vai ao supermercado buscar? Vai ao supermercado, porque toda a gente trabalha numa organização. Se eu tiver a minha quintazinha, eu vou fazer. Ótimo, que bom que posso. Mas, no geral, está toda a gente a trabalhar para toda a gente. Okay? E tudo é uma grande missão. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, isso é na consequência, claro, na sequência, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Ou seja, nós entramos na reencarnação, tratamos dos nossos problemas, das nossas questões para resolver e participamos de um conjunto maior. Chama-se Lei de Solidariedade. A lei de solidariedade ela é muito mais importante do que a gente pensa. A gente pensa que é só, eu estou no meio, estou a ajudar. Vocês sabiam que as vossas encarnações, só as vossas, a minha não, as vossas encarnações anteriores se solidarizam com as de hoje?
Como assim? Tendências. Coisas boas, coisas menos boas. Eu queria muito saber o que eu fui na outra encarnação. Fácil. Emmanuel, no livro Consolador, diz: vê as tuas tendências de hoje e saberás o que fostes ontem. Mas eu queria saber se eu fui príncipe. Se eu fui uma princesa. Não interessa para nada. Já foi. Né? Por quê? Aí eu vou buscar Chico Xavier, que diz: minha filha, eu acredito realmente que você foi Maria Antonieta. É uma conversa muito conhecida. Sim, acredito. E o pessoal diz assim: então a senhora foi embora, ainda tem a questão da luz, mas deixa para lá. Foi embora e você disse que sim, senhor. E Chico Xavier disse: claro que sim. Ela está cá, não está? Está. Porque as lavadeiras, essas já estão no céu. Ou seja, as pessoas simples que fizeram o que tinham que fazer já estão libertas. Nós que estamos amarrados aqui ainda vivemos essas fantasias. Então, perceber este conceito como um todo, né? Trabalhamos para nós e no conjunto, e cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Vamos tirar o podem? Vamos tirar o podem? Porque todos têm alguma utilidade. Todos nós, sem exceção. Que posição é que eu quero ter na vida? Do que é servido ou do que serve? Essa é a posição com que Jesus se colocou. E se nós temos dúvidas, Jesus diz: o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. E vamos buscar Emmanuel, diz: quem não faz, não sabe fazer. Então é preciso fazer para aprender. Okay? Isso é interessante, não é? Estamos a falar de coisas da espiritualidade que se correlacionam diretamente com a nossa postura no plano físico. Então os espíritos têm essas preocupações tal e qual. Então se eu não me melhorar agora, eu vou me melhorar aonde? Aqui. Não, vou melhorar do lado lá. Não. Do lado lá vou melhorar. Mas não com aquilo que eu não corrigi cá. Tá bom? Vai ter que ser. Tá bem? Eu sei que você queria ir para Júpiter, ou para Marte, mas não, é na Terra, tá bem? É na Terra. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Nenhuma é inútil. Nós somos importantes, quanto mais não seja, para a evolução do outro. Ok? Vai. Sempre em ação. Quando eu me torno inútil, o que é que diz o Espírito? Ele vai dizer assim: não, sejam inúteis, não é? Ele vai dizer: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. Acontece. Okay? São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo. Por quê? Pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Eu me sinto muito triste, eu não sei o que mais. Faça alguma coisa. Eu estou esperando que o mundo faça para mim. Gente, não é nenhuma crítica, é autocrítica. Nós podemos ter momentos desses, podemos e devemos. É aquele tal momento mais ou menos de tristeza, que a gente foge da tristeza. Não fujam. Acolham. Estou triste, serenei, pensei, tirei o ruído à volta, aquela fantasia, aquela alegria, aquela confusão toda das férias. Não, a vida é isto. Ok, agora eu vou permanecer nesse estado? Não, saio dele e vou fazer o que tenho que fazer. Perceberam? Tristeza não assusta ninguém. Não deve ser acolhida permanentemente, porque aí é patológico. Está bem? Amigos comudantes? Sim? Então, não queiramos fazer isto, porque, repare, nós vamos, quando ele diz vai ser duramente punido, vai ter que repetir a lição. Vai ter que voltar nas mesmas condições, às vezes até piores. Mas a grande questão é que nós não nos sentimos felizes. É só isso. Há desgosto maior de que nós não nos sentimos úteis? Haverá. É a ofensa que me fizeram. Bom, esse é o meu ego. Isso não me ofende a mim, no meu espírito, o eu profundo. Ofende o meu ego. Mas quando eu não faço alguma coisa, quando eu sou inútil, atinge diretamente o meu eu mais profundo. Ok? Não é o meu ego. Porque esse até está a cobrir outros danos. Tudo bem? Mas neste estado, no estado em que quando nós caímos, quando nos sentimos mais frágeis, mais vulneráveis, sim, é quando nos reerguemos que aprendemos alguma coisa. Que conseguimos ter discernimento para ver que não está bem ali. Ok. Então, o aprendizado não é por ter ficado. É porque quando acordo, olho para trás e vejo, perdi tempo e aquilo não era caminho. Detalhe. Os nossos erros não nos fazem crescer.
É quando eu olho para eles, eu percebo que são erros, aí eu cresço porque vou tomar uma atitude diferente. Muito comum é eu perceber o erro e permanecer nele. Eu estou a aprender com isso? Não, porque Zero. não está admitindo que errou. Não está a admitir que errou para si próprio e não está procurando meio de evoluir e de se corrigir. Ok? Acomoda-se, não é? Perfeito? No erro. Então, o processo ele é muito simples. Né? E se observarmos, quando Jesus nos fala em servir, ele está a nos colocar num outro patamar. Ele está a dizer, sai de onde estás e vai para ali. Okay? Por exemplo, nós temos o caso da jovem que foi apanhada em adultério, por aí fora, os homens fugiram todos, né? Como a gente já sabe dessa história. Aquele momento em que Jesus pergunta, olha, alguém lhe condenou? Ela diz, não. E Jesus diz, também não te condeno. Ou seja, naquele caso é a referência da voz divina. Não é só a figura que disse assim, olha, eu não te condeno, não é isso. Deus não nos condena. Eu não estou falando que Jesus é Deus, né? Estou falando, aquele momento, Jesus ele fala pela lei de Deus. Não, eu não te condeno. Agora vá e não peques mais. Ou seja, percebeste agora que havia um erro, ok? Sim, senhor. Aliás, ele assume, Jesus diz, não, isso é um erro, ok? Mas não a penaliza. Agora, o aprendizado está em fazer diferente. Porque se repetir, não aprendeu. Não assume o erro emocionalmente e continua a achar que está certo. Esse é o nosso equívoco. Isto tem algum mal a acontecer? Faz parte do nosso processo evolutivo. Mas se nós vimos a Casa Espírita no domingo de manhã para aprender coisas da espiritualidade, é para aplicar na vida. Não é para criticar o que os espíritos estão dizendo. Isso é fácil para te dizer. Eu, como leio pensamentos, volta e meia acontece. Os espíritos estão a dizer isto, estão do lado de lá. Não estão encarnados. Mas já tiveram. E estão a dar um testemunho muito amoroso até, inclusive, das experiências que tiveram cá e também do que sabem que é para fazer. Porque tem uma visão ampla. Nós temos a visão mais curta. Muito bem. Nós vamos encerrar aqui, porque já passou a nossa hora. Está bem? Alguma questão que queiram colocar? Eu agradeço a participação. Mas mais alguma? Reclamações não? Já fechou às 9? Eu cheguei depois. Tá? Hostilidades também não? Amigos? Só um detalhe, Casemiro. Matias, manda. Não, é que eu vou falar por mim, né? Sim. Mesmo para que a gente fale aí da inutilidade, nós precisamos estudar e entender o que é servir, né? Quer dizer, que vai servir às vezes e pela ignorância erramos, né? Ah, ok. Não sei se eu quis pôr legal. Sim. Mesmo o servir deve ser o mais límpido possível. Como é que vamos fazer isto? Tentando ser rápidos, sem falhar no conceito. Servir sem ruídos, ou seja, servir, pura e simplesmente. Quem serve, eu vou usar aqui uma frase, só para terem uma noção do processo. Eu posso chegar, eu vou dizer, Isabel, quer isto? Quer? Eu acabei de... Repare, isso é só um pequeno detalhe, parece pequeníssimo demais, mas está no detalhe. Eu acabei de obrigar a Isabel a declarar-se desejosa de ter isto. Ela diz, eu quero. Eu fui-la praticamente pedir isto. Ok? E se eu dissesse, Isabel, aceita isto? Ela está a fazer-me um favor ao aceitar aquilo que eu estou a lhe oferecer. O que é que eu estou aqui a dizer? Com uma coisa tão simples quanto esta. Servir implica estar num papel de primeiro beneficiário. Quem serve é o primeiro beneficiado, porque aprende e porque tem bênção suficiente para o fazer. Segundo, quer ser livre, quer servir amorosamente, não espere nada de volta. Nada. Zero. Ah, mas pelo menos um sorriso. Já estou a trocar, não estou a servir. Estou a vender. Ah, pelo menos um pouco de educação. Gente, eu não sei quantas vezes eu fui mal educado, quantas vezes olharam para mim assim. Então, serve. Tá bem? Combinado? E agora? Eu sei que vocês nunca disseram, ao menos podia agradecer. Eu sei que nunca disseram isto. Nem passou pela cabeça, eu sei que não. Mas é tão libertador. Faz. Fica imaginando a pessoa vivenciar a experiência com aquilo que se ofertou, com o sorriso que se despertou. Experimentem fazer uma coisa muito boa. Experimentem, é divertido. Divertido no sentido não é diversão por ser vazio. Não, liguem para alguém que vocês não veem há muito tempo e digam assim,
olha, faça-me um grande favor, estou precisando da sua ajuda. E a pessoa que sorria. Vá descansar hoje com uma alegria enorme no coração, porque eu gosto muito de si. Cuidado, atenção com quem falam isto. Né? Cuidado. Ok? Estou falando de uma amizade. Uma coisa. Façam isto. Gente, depois a pessoa, bom, muito obrigado, muito feliz. E o que você quer? Nada. Só quero que descanses, feliz e com um sorriso. Não. Você vai poupar a pessoa a uma despesa médica. Curando o espírito e enchendo o coração de alegria, nós estamos a dar a cura. Então eu posso ser um benfeitor da forma mais simples. Eu vou resolver os problemas do mundo. Não. Calma. Uma coisa de cada vez. É tão simples. Experimentem. Já agora, tá bem? Quando quiserem. Não façam de manhã, às 8, que a pessoa acorda. Façam numa hora apropriada. Olha, meu, inspirou. Internem, né? Essa é a parte que diz interna. Ok? Mas vocês vão surpreender e vão surpreender-se com a alegria que causa. Combinado? Então, para que eu vou ficar à espera que me venham atender? Atendamos aos outros. Sigam a intuição. Tá bom? Combinado? Então, olha, vamos mesmo encerrar, porque a pessoa precisa almoçar, tá bem? Ao contrário, eu, por exemplo, que já tenho reserva suficiente, tá bem? Então, vamos encerrar. Missão dos Espíritos. Na mesma linha de pensamento. É tão simples para nós percebermos que a espiritualidade superior, que representa Jesus, está aqui conosco. É o nosso anjo da guarda, espírito de um patamar um pouco superior ao nosso. É o nosso anjo da guarda, que toma conta de nós, que nos auxilia. Este é o momento em que silenciamos e os espíritos encontram em nosso campo mental o momento da intuição, aonde colocam, impõem suas mãos, derramam bênçãos de luz e de afeto, como se de uma cachoeira de águas cristalinas se tratasse. São gotas em forma de luz que recaem sobre a nossa cabeça, tranquilizando-nos. Sentimos paz e o nosso corpo físico e espiritual absorve essas energias luminosas. É neste clima de paz e de certeza, disto mesmo que está a acontecer agora, que vamos agradecer pelo atendimento ao pedido feito no início deste encontro. Agradecer a presença de Jesus, nosso Mestre amado. Nesta manhã, nós nos reunimos aqui para falar a respeito das coisas, do tal Consolador que nos havias anunciado. Tu foste tão claro conosco, Jesus. Tu nos disseste que nós não compreenderíamos as tuas mensagens e que tu enviarias um Consolador que ficaria conosco até o fim dos dias, das renovações da vida, para a eternidade. São essas portas abertas da espiritualidade que nos esclarecem e nos consolam. E tu falaste, Jesus, através de parábolas, para gravar nas nossas mentes as histórias, os conceitos que nós não entenderíamos na hora. Mas acima de tudo, Jesus, tu gravaste nos corações que contigo conviveram a esperança, a luz de um reino de amor, de um Pai amoroso. Foi o que tu fizeste, Jesus. E gravastes com tanta força
com tanto poder nessas almas que se curaram, libertando-se das amarras da terra, que passados 2000 anos, Jesus, aqui nos encontramos a falar justamente sobre aquilo que tu havias anunciado, que outrora não teríamos compreendido. Ah, Senhor, quanto te devemos. E tu esperas de nós apenas o nosso próprio bem, o nosso despertar. Mas ainda assim, nós te agradecemos, Jesus. Nós queremos agradecer-te com estas emoções de gratidão agora, porque muitos beneficiam. Nós queremos agradecer-te verdadeiramente. E escuta, Jesus, a cada um de nós nesta hora. Queremos agradecer-te verdadeiramente, com um novo olhar sobre a vida. Um respeito acrescentado pela própria experiência conosco e com os nossos irmãos. Um olhar alargado sobre a dor que nos assolava ou que nos assola. Um olhar benevolente. Sermos compassivos. Termos paz. Aplicando essa paz nas relações e no olhar. É assim que queremos te agradecer. Dia após dia, Jesus. E enquanto os teus mensageiros nos iluminam e abençoam nesta hora, nós sentimos essas luzes a nos envolver. A paz a permanecer em nós. Nós te rogamos todos em conjunto, por aqueles que se encontrando na terra ou na espiritualidade, ainda não se encontraram com a paz. E em especial, por aqueles que lutam contra ela, porque não aprenderam ainda que é um direito de todos, inclusive dos próprios, sentir as blandices desta paz. Por eles nós te rogamos. E vamos aguardar alguns instantes em silêncio. Porque cada um de nós, Jesus, vai orar, agradecendo, pedindo ou louvando. Não começaremos logo. Vamos aguardar um pouco, alguns segundos. E depois vamos orar em silêncio, durante alguns instantes. Façamos-lo agora. Mais uma vez desfilarem em nossos pensamentos os seres amados que se encontram na terra necessitando do nosso auxílio. Às vezes não entendemos assim, Jesus, mas é do nosso auxílio que precisa. Desfilaram aqueles que já partiram para a espiritualidade e deixaram a marca da saudade. Também estiveram em nossas mentes, Jesus, aqueles que porventura nós não conseguimos dizer tudo para a reconciliação. Mas foi momento. Eles nos escutam, Jesus. E por eles nós também te rogamos as bênçãos da paz. Muitos de nós te agradecemos, louvamos as leis de Deus. E por isso, por tudo isso, Jesus, por esta bendita oportunidade, agradecemos as energias que se renovaram, a luz que granjeamos para enfrentar com amor os desafios a seguir, pois que estamos mais lúcidos contigo. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares ou a qualquer compromisso. E aonde estivermos, Jesus, ajuda-nos na vigilância necessária para que tenhamos sempre os teus exemplos como referências para a nossa vida. Que assim seja, Mestre amado.